Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clinicast. Eu sou a Rita Hit, estou aqui juntinho com você para acompanhar de perto todos os bastidores da Hoff. Hoje a gente está com a paciente Carol, ela é uma paciente jovem e o Marcelo ele vai dedicar todo o tratamento voltado para o terço inferior da face dela. E eu estarei aqui com os olhos atentos para tirar todas as minhas dúvidas e talvez a minha dúvida também seja a sua. Mas caso não seja, já deixa sua dúvida nos comentários e melhor, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum episódio do Clinicast. É com você, Marcelo. Vamos lá, pessoal. Vou atender a Carol, que sempre está me auxiliando. Não é a primeira vez que ela faz procedimento. E ela tem quantos anos? 25. 25. Então, veja, uma jovem, começou tímida. Agora, vamos fazer mais um pouquinho. Então, é sempre super importante o profissional modular ali, não só a expectativa, mas modular o que vai fazer, a quantidade de procedimento. A minha concepção é que ela é uma paciente jovem. É claro que precisa, não precisa, né? Precisa é uma palavra muito forte. É claro que é legal fazer alguns procedimentos, mas nós, como profissionais, a gente precisa modular. Será que aqui não vai perder muito a característica se você exagerar ou não? Então, é sempre importante a gente ter esse bom senso. Tá bom? O que a gente vai fazer no caso dela? Eu vou fazer um pouco de mandíbula. Ela fez a lipo de papada, a bichectomia. Então é um pouco. Eu até falei em outro episódio que a galera tá parecendo que tá comendo um iPhone, então tá ficando esquisito. Então aqui eu vou levemente, vou fazer um pouquinho nessa região aqui, 1 ml, tá? Vou fazer também skin booster para tentar melhorar essa cicatriz de acne dela, que já melhorou, ela faz bastante coisa para melhorar, então, ou seja, é uma opção bem interessante. E ela falou para mim, eu tô com essa região aqui, tá me incomodando um pouco. Então, é aquela transição, né, a fenda, a transição do terço ali da região mais posterior para a região mais anterior, então eu vou colocar também um pouco de produto aqui nessa região, tá? Vou fazer essa região aqui com Define, então meia seringa de cada lado, eu falei uma, mas meia seringa de cada lado, aqui com Lift, tá bom? Vou fazer Skin Booster. E depois o lábio dela, o lado direito, ela já fez um preenchimento com um pouco mais de volume, então, ou seja, eu vou ajustar esse volume, e ela falou pra mim algo que todo mundo pede, poxa, esse lábio aqui, esse cantinho tá um pouco caído, é difícil mesmo resolver isso, é difícil você everter, mas eu vou tentar everter com... eu vou tentar everter com ácido hialurônico com agulha, tá? Então eu vou fazer uma abordagem nessa região para, de certa forma, elevar ali todo esse lábio, principalmente essa região mais lateral do canto do lábio. Bom, vamos lá, vou colocar minhas luvas.
dúvidas e hoje estou sem auxiliar, né? Se precisar, eu tô aqui. É isso que eu ia falar. Qualquer coisa você já põe o mandíbula aí. Já coloco tudo. Já fica meio Vamos lá. no jeito. Então vamos lá. Vira um pouquinho pra cá. Então eu vou fazer só... Eu já marquei alguns casos mandíbula assim aqui, pessoal. Então só aqui. Olha como eu ia me equivocar. Então eu tô olhando aqui e fiz essa marcação. Olha onde está exatamente o gônio dela. Olha como está aqui, olha aqui como está aqui embaixo. Então, essa diferença que eu preciso muitas vezes apertando com a minha mão, olha aqui como eu consigo marcar exatamente, olha como eu estava um pouco mais acima. É claro que se você marcar muito perto da borda, eu acho que não é tão um negócio assim. Porque quando você coloca muito nessa região da borda, ela vai ficar muitas vezes em pé, e isso aqui pode descer até para a região mais baixa. Então aqui eu vou marcar, de certa forma, um pouco acima, mas não tão acima assim, como eu fiz essa marcação. Então é muito fácil da gente se equivocar quando a gente faz mandíbula. Então, ou seja, já apoiei aqui, então estou apoiando, então sempre às vezes eu coloco minha mão inteira, então eu consigo apoiar de uma maneira bem tranquila. Vou marcar meu limite posterior, inferior na verdade, e aqui vou marcar meu limite posterior. Então limite posterior marcado e limite inferior marcado. Pronto, aqui é exatamente a curvinha. Aqui ela tem um leve volume, então eu vou fazer a minha abordagem mais nessa região aqui. Então, ou seja, eu evito esse local onde eu tenho um pouco de volume e evito muitas vezes colocar o produto onde eu não quero. Então eu coloco aqui, eu dou mais volume, preciso de mais volume para cá. E aí você fica muitas vezes com uma tríade, não uma tríade, algo em consequência de outro. Então, ou seja, eu aumento o volume aqui, quero aumentar mais o volume aqui e assim por diante. E aqui vou evitar essa região e vou colocar só aqui na fenda com o lift, com a agulha mesmo. Marcelo, pronto. Oi. Eu sei que cada paciente tem uma necessidade diferente, mas na mandíbula, qual que foi a maior concentração, quantidade que você já aplicou de ácido? Essa pergunta é boa. Numa mulher. Pensando. Acho que, assim, aí que tá, né? Quando a gente não conhece o produto, a gente aplica mais. Então, ou seja, eu acho que o que mais eu apliquei... uma paciente só, eu acho que foi 4 de um lado só. Mas foi uma paciente que ela tinha uma deficiência óssea, então ela tinha uma simetria muito grande, então eu apliquei 4 de um lado só da paciente. É bastante. Né? Bastante. E o resultado a gente conseguiu deixar bem parecido, assim, o lado direito com o lado esquerdo. Agora, eu já apliquei 2, já apliquei 3, mas hoje varia muito, 1,5, 2. Eu acho que na mulher, acima de 2, você tem que... Porque se você escolhe um produto, e eu vejo que as pessoas fazem muito isso, elas compram uma quantidade de um produto X, então, sei lá, compram... vou dar um exemplo aqui da própria Galderma para não ficar algo, de certa forma, que as pessoas achem que eu estou falando mal de algum produto. Mas vamos supor que se você compre só o Restylane. Tem muita clínica que compra só o Restylane, tá? Então o Restylane é um produto ótimo. Só que ele era ótimo para fazer mandíbula em 1997. Então, porque só tinha ele. Agora hoje, não. Então existe o Lift que tem mais potência, até o próprio Define tem mais potência, o Shape tem muito mais potência. Então quando você escolhe o Restylane, por exemplo, por pagar um preço mais barato, vamos dizer assim, você subutiliza a região. Então você precisa aumentar a quantidade de produto para você compensar que esse produto não é tão firme assim. Então às vezes eu vejo, eu até brincava, agora eu nem brinco mais porque a pessoa que fazia isso meio que caiu de moda, mas tinha lá a mandíbula milionária. Aí eu falava, cara, minha mandíbula é mandíbula honesta, não é mandíbula milionária. Porque não precisa, porque na medida quando você... É que é difícil entrar na cabeça das pessoas, que hoje as pessoas não sabem separar, né, o profissional com a rede social. Então tá tudo muito junto. Então quando você utiliza no paciente, né, numa mandíbula 5, 6, você não tá sabendo escolher. A gente já falou isso em todos os episódios do Clinicast. Na verdade é uma verdade e as pessoas... É primordial é muito entender difícil isso, né? Entender de produto. E assim, e às vezes as empresas não ajudam também. Então fica difícil de aprender, porque às vezes você não sabe nem o que é o produto, tá? E aqui eu só marquei a área que tinha, aparentemente, né, onde eu tenho mais a cicatriz para fazer a colocação, tá?
Então eu vou fazer 3 pontinhos de anestésico. Vou fazer nessa região. Aqui você me perguntou em outro episódio se for usar sem vaso, não dá para fazer essas aplicações, fazer o anestésico aí em tudo, tá? Aí você tem que fazer ponto a ponto, tá bom? Então eu vou deslocar um pouquinho. Eu só acho que, cara, estão fazendo muitas mandíbulas femininas feias. Muitas mandíbulas feias. Porque tá um negócio, assim, tá muito vindo pra lateral, exageradamente, e de certa forma tá deixando muito, não é nem masculinizando, porque nem mandíbula de homem é desse jeito que tá sendo feito. Tá um negócio muito esquisito. Enfim. Por isso que hoje até quando a Carol me pediu a mandíbula, eu fiquei calma, né? Falei, beleza, dá pra fazer, mas como, né? Você quer fazer? Ela tem uma mandíbula um É, pouco marcada já também, né? eu acho que vai refinar, vai ficar legal, tá tudo bem. Não é uma coisa assim, não vamos fazer. Mas tem que tomar cuidado pra não perder a noção. E você acha que essa perda de noção vem mais do paciente ou do profissional que ou indica ou faz o que o paciente quer, Olha, chega eu vou te falar pensando? que eu acho que é uma mistura de paciente e de profissional. Eu acho que são os dois. Eu acho que é o profissional que não... O paciente, ele tecnicamente, ele não tem obrigação de saber. E a gente se esquece disso. O paciente, ele não sabe. Isso o paciente odontológico, estético, ele não sabe. O que é bom, o que é ruim, ele não tem essa noção. Quantas vezes eu recebo perguntas, e aí, Germani, faz isso, faz aquilo, o paciente não sabe. Então, a função de um profissional da saúde é orientar, não só injetar. Essa que eu vejo que é a grande diferença. A minha função não é só vir aqui e, vou dar a mandíbula para ela. Não, é eu chegar para ela e falar, olha, Kai, é assim que funciona. Eu acabei de atender um paciente agora, ele queria fazer uma coisa, eu falei, olha, talvez o que você queira fazer, o que você quer fazer na verdade, dá para fazer. Mas talvez não fique como você acha que vai ficar. Porque ele, só exemplificando, ele queria fazer lábio e uma seringa no suco nasolabial. E aí ele queria meio que resolver a vida dele com isso. Aí eu falei, olha, você tá tirando a seringa do lábio, colocando no suco, eu acho que até você nem precisa tanto de suco. E se você vai usar menos produto no lábio, porque você quer colocar um produto no suco. Entende a confusão? Então... Aí não vai ter resultado nenhum nem nenhum outro. nem outro. É isso que eu falei pra ele. Eu falei, você tá indo... mas é o que eu queria economizar. Eu falei, então. Mas nem sempre dá pra economizar. Dá pra economizar. Eu falei, olha, talvez seja mais fácil você colocar só no lábio, ou só no suco, enfim. Então o profissional da saúde, ele serve para educar, para conversar, para explicar. Não é só, vou fazer procedimento a qualquer custo. Então aqui, pessoal, tô com o Define, então vou colocar dentro dessa região que eu já pré-defini. E assim, vai ter aqueles pacientes que vão querer mais, vão querer mais, vão querer mais. Aí quem tem que decidir é você. Se você vai encaixar nisso, se você vai fazer o que ele quer, se você vai se render a isso, aí, enfim, aí não sou eu que vou definir, né? Mike tá ficando umas mandíbulas feias, tá? Sabe o que é o pior? O povo fica mandando pra mim aí. Tipo, olha que feio! Eu falo, cara, não tem nada a ver com isso aí, não. Mas você conhece. Eu falo, mas tá bom. O aviãozinho corre solto pra mim. O aviãozinho voa. Outro dia eu recebi 17 Encaminhamentos. encaminhamentos do mesmo post. Aí eu falei, caraca, uma hora eu penso, né? Vocês estão sem fazer nada também, né? Pra ficar me mandando. Mas eu recebi 17 encaminhamentos no mesmo post.
Mas eu vejo que na estética tem muito fases, né? Então agora é a era mandíbula. Mas já teve essa era da mandíbula. Da mandíbula cara. já teve? Já teve, cara. É que agora tá assim, já teve já. Só que agora eu acho que é um plus, cara. Tá mais, entendeu? É. Tá mais, mas eu acho que tá mais até em mulher, sabe? Que homem a galera já se acostumou, tal, dependendo da. Tá doendo ainda, normal. Mas já vai melhorar. Normal, tá? Relaxa, solta um pouquinho. É que às vezes nunca dói, mas às vezes pode doer um pouco, tá? Então já vai melhorando. Então eu fiz aqui, e ela acabou de me falar assim, tá latejando. Eu falei, às vezes dói um pouquinho, tá? Ainda mais quando faz profundo, o paciente sente um pouquinho de dor. Então eu falei pra ela, calma, é normal, já vai melhorando. Então ela já teve outras oportunidades que ela não sentiu nada, mas às vezes pode sentir, tá? E isso é importante o profissional saber. Senão às vezes ele fala assim, tá latejando, aí você já fica, ai meu Deus, desesperado, o que tá acontecendo? Não, pode acontecer. E o que não é normal aí? Ah, por exemplo, vou perguntar pra ela, vai, não combinamos, mas vamos lá. 0 a 10, quanto tá doendo? Pode falar a verdade. 9. Então, ou seja, tá doendo 9. Então, pensa, né? Olha, o máximo da dor que a pessoa pode sentir, ela tá no 90%. É uma dor muito alta. Tudo bem. Então, o que eu faço? Eu espero um pouco, eu não tenho nenhum sinal visível. Então, eu não tenho nenhuma isquemia, não tenho nada diferente na região. É uma região é uma área muito, que não é uma área de risco, é a fenda, é uma área que tem muito espaço. Então, ou seja, eu tenho uma área que é bem segura. Então, eu espero um pouco e vou acompanhando e vou terminando o procedimento. Ah, se daqui 1 hora de 0, tá 9 ainda, aí eu vou passar um analgésico para ela, um anti-inflamatório, tá bom? Ah, se amanhã não passou, alguma coisa tá acontecendo. Mas assim, é muito difícil acontecer, tá? Principalmente nessa região da fenda da mandíbula, principalmente com uma aplicação assim, justa periosteal, tá bom? O mento é uma região que dói mais e a fenda também pode também ser mais chatinha, tá bom? Eu vou, para fazer o outro lado, eu vou anestesiar ela de bloqueio, vou fazer o mentoniano mesmo. Então, é uma anestesia mais potente, pode ser que fique mais confortável para ela. Então, aqui fazendo skin booster, Aí normalzinho. tranquilo, né, Carol? De boa. É que você pode fazer. Eu não gosto de ficar pro paciente assim. Ele já me falou, de 0 a 10 tá 9. Aí fica, tá doendo? Não, tá doendo. Tá doendo. Você irrita o paciente. Então, daqui a pouco eu vou, e aí, de 0 a 10, tá 9 ainda? Ah, tá 9 ainda. Tudo bem, já sei que não melhorou. E vou continuando. Eu vou fazer os 2 mentonianos, porque aí já vai dar um alívio para ela de um lado, e eu vou fazer do outro lado mesmo, então já vai melhorar. E também eu vou fazer o lábio dela, então talvez eu faria mesmo assim. Então, bem lento. Que eu vou fazer o lábio, depois eu vou fazer o outro lado. Então, 0,5. Vira um pouquinho pra mim agora. E eu mentoniando do outro lado. Bem devagar. Então não dá pra ficar fazendo anestesia muito correndo, enfim. E aqui, como eu vou fazer com agulha, o superior, e eu vou até, já vou trocar de agulha para anestesiar ela.
Vocês vão entender a anestesia que eu vou fazer. Continua aqui 9? Ou não? Quando eu abro a boca, eu ainda sinto. Não, mas tá melhorando. 8. Aí, viu? Nossa, de 0 a 10, 8, hein? Caraca. Já senti outras dores, hein? Mas assim, nunca subestime a dor do seu paciente, tá bom? Então ele falou que tá com dor? Tá com dor, tá? Eu vejo que tem muito profissional que dá uma subestimada. Fala, não dói tanto assim. É claro que, por exemplo, vai fazer uma toxina botulínica. Uma vez eu atendi um homem, isso foi num curso, foi muito engraçado, cada aplicação, ele quase que gritava. Então assim, a gente sabe que normalmente uma aplicação não é pra doer tanto assim. Então, ou seja, o cara tava fazendo muito carnaval pra pouca coisa. Agora, a aplicação de preenchedor justaperiosteal é mais chatinha mesmo. Então, é normal ela sentir um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou fazer com cânula a região inferior e vou fazer com agulha a superior. Mais uma, quero mais 3, na verdade. A inferior você vai fazer para igualar os lados. lados. Como ela já tá com volume, ela tá assim, gostando, vamos dizer assim, da inferior, do inferior, eu só vou fazer essa leve assimetria. Então, o lado de cá, né, o lado esquerdo, ela tá com um pouquinho mais de volume que o lado direito. Então, eu vou colocar aqui menos e aqui mais. Simples, tá? Nada de muito, assim, nada de muito misterioso, vamos dizer assim. E o superior, ela tem esse foco mais lateral. Então, eu preciso tentar, de certa maneira, fazer isso. É uma das coisas mais difíceis de fazer, tá? Então, eu vou focar muito aqui em agulha. Então, eu vou fazer agulha no contorno e agulha no volume para tentar everter. Na região inferior, eu vou fazer o ponto central de entrada. Então, eu vou fazer uma leve picada nessa região central. E eu não vou anestesiar o superior ainda. Porque às vezes vai sangrar, enfim, eu tô aqui até sozinho, às vezes é ruim, tá? Então, eu vou fazer essa abordagem com a cânula no inferior primeiro. Então, no lugar que tem mais, eu vou colocar menos. E vice-versa. Então, se eu tenho um pouco mais no lado esquerdo, eu vou colocar um pouco menos aqui. Então, eu vou colocar 0,4, 1,5 aqui e 2,5 aqui. Muitos me perguntam, mas como você sabe que essa quantidade diferente vai gerar na paciente, vai corrigir essa simetria? Eu não sei se vai corrigir. Porque não é matemática. Tá? Eu não consigo, não dá pra gente ter essa percepção. Então, sempre a simetria, o lado que tem mais, eu coloco menos e vice-versa. Então, eu vou bem de levinho, bem de leve. Ops. Pronto. Então, muitas vezes o profissional lá fez essa caretinha. O profissional fala assim, tá doendo? Gente, óbvio que sentiu um pouco. Pronto, chegou, acabou. Então, eu vou fazer uma retroinjeção nessa região e vou colocar só 1,5. Porque eu vou colocar 2,5 do outro lado e eu vou ficar com 0,6 em cima para trabalhar com agulha. Eu vou ter um pouco mais de calma para fazer. Porque tá vendo? Onde tá a minha cânula? Tá aqui. Então eu preciso colocar, de certa forma, o produto mais superficial. Eu não posso colocar ele extremamente profundo. Então talvez esse ângulo eu consiga exatamente entender aonde eu estou viajando com a minha cânula. Então aqui 1,5. E aqui eu vou precisar fazer mais retroinjeções, porque eu tenho 2,5. Então tem um pouco a mais.
eu vou precisar realizar um pouco mais de retroinjeções. Então, eu vou retroinjetando. Eu não fiz bolos, porque eu já tinha feito bolos e ela sentiu que ficou uma bolinha, a gente teve que tirar com hialuronidase. Então, eu vou fazer essa retroinjeção. Acho mais prudente. Então, pronto. 2,5. Beleza. Aparentemente, igualou, mas lembra que a gente tem o edema, enfim. Bom, então agora antes de realizar a aplicação, eu vou com uma agulhinha nova. Eu posso anestesiar o inferbitário, se eu quiser, eu posso fazer do jeito que... Lembra, sempre anestesia você já tinha que saber. Ah, não sei, mas deveria. Então eu vou só limpar aqui. E agora eu vou muito superficial, vou girar aqui. É um treino, é assim mais ou menos que eu vou também fazer a abordagem com agulha. Notem o quanto que eu vou delicado com a minha agulha. Então eu fui bem delicadinho e agora eu vou muito devagar soltar um pouco de anestésico. É aqui que às vezes o paciente sente um pouquinho. Então eu vou bem de leve o meu anestésico. E agora o que eu faço? Vou avançando a minha agulha para anestesiar mais próximo ao centro. Mais próximo ao centro. Se eu anestesio aqui, tudo bem, mas até anestesiar as fibrinhas é mais fácil muitas vezes anestesiar já essa região. Vira um pouquinho para cá. Do mesmo jeito, vou trocar a agulha. Pessoal, dando um break aqui no procedimento para falar para vocês que em setembro tem o nosso curso Origens na cidade de Cremona, na Itália. São 3 dias intensos com abordagem em cadáver fresco. Vocês não podem perder, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ah, eu já lembrei, ela aí, de 0 a 10, quanto que tá? O queixo aí. 5. Ó! Não sei se ela tá fazendo pra me deixar feliz ou se é mesmo. Não, não tô sentindo nada. Aí, Só viu? quando eu abro a boca eu sinto um pouquinho, mas não tanto. Então, tá vendo? Então a gente não precisa... As pessoas se desesperam à toa, muitas vezes. Não é nem bom falar isso, porque às vezes a pessoa não se desespera, né? Esse é o problema também. Então vamos lá, bem devagar. Pronto. E aí, para você fazer o lábio com agulha, você tem que ter habilidade. Não, mas você tem que ter habilidade com canudo também? Tem. Mas com agulha é mais difícil. Na minha opinião, você tem que ter mais destreza manual. Qual que é um segredo bem interessante? Então, sempre eu preciso, de certa forma, apertar para expor o lábio. Então, eu vou bem na linha do contorno. Eu vou puxar um pouquinho e aí eu vou fazer uma mini retroinjeção. Você faz aspiração? Pronto. Aqui tá tão superficial que eu não faço. Aí não precisa. Vou mais agora à frente. Pronto. E faço mais uma retroinjeção. Eu tô fazendo o contorno primeiro porque o próprio preenchedor tem um pouco de anestésico e depois eu vou pro volume. Lembra que eu anestesiei ali aquela região. Então já vai dando um confortinho para ela. Então eu vou puxar. Estico. Ah, quero aspirar. Aspira, não tem problema nenhum, tá? Lembra que a aspiração é uma das medidas preventivas. Quer dizer, aspirei e não vai acontecer nada. Não. Você pode aspirar e acontecer, não aspirar, enfim. É uma das medidas. Aí de novo. Pronto.
Então, todo esse... Eu fiz 4 retroinjeções, então cada um foi 0,05. Então eu devo ter aqui 0,4, então tá certinho. Então usei ali para cada uma 0,05, então eu fiz 4. Agora eu vou trocar a agulha de novo, porque eu vou fazer os pontos de eversão, que são mais no canto. Eu não vou fazer no meio, porque no meio ela não precisa. Nitidamente o que ela quer é naquela região mais lateral. Então fica assim retinha, pode ficar desse jeito mesmo. Então de novo eu vou esticar, porque agora eu preciso atuar nessa região aqui, tá? Então eu posso entrar. E aí eu vou fazendo a minha retroinjeção. Às vezes o que acontece de erro aqui? A pessoa entra e não injeta. Porque é duro o produto e a agulha tem mais dificuldade de sair o produto. Então eu entrei aqui. Eu preciso, de certa forma, estar superficial, mas eu preciso apertar a minha seringa. Senão não sai absolutamente nada. E eu vejo as pessoas colocam, tiram e não injetaram nada. Aqui tá leve, parece tão leve, uma falta de volume. Agora eu vou fazer uma travinha nesse sentido. Também tudo bem superficial. Então quer aspirar? Se possível, sim. Se quiser, sim. Eu, como estou muito superficial, nem aspiro. A gente consegue ver muitas vezes o produto. Então eu sempre coloco, dou uma apoiada, vejo se está tudo bem. Então eu estou concentrando localmente a aplicação bem na região aqui do cantinho da boca, que é onde ela se queixava. E vou fazer mais agora uma trava, mais uma horizontal. Fiz 2 verticais e agora eu vou fazer 2 horizontais. Pronto. E agora eu vou para o outro lado. Vou trocar a agulhinha. Por que você troca a agulha? Porque fica mais fácil de realizar o procedimento. Porque a agulha fica com o bisel melhor, fica muito mais fácil de fazer. Vira bem pra cá. Então eu vou esticar bem. Então cheguei aqui nessa região. Preciso esticar o meu lábio. Se eu não estico, minha agulha sai da posição. E aqui, confesso a vocês, eu tenho menos força na minha mão esquerda. Então sempre é um desafio. E como a seringa está no final, fica mais difícil ainda de fazer a pega dela. Você sempre faz nessa posição ou no dia a dia você viria Se fosse no dia a dia eu ia pro outro lado. Tá? Por causa da câmera, né? Ia pro outro lado, ficaria mais fácil. É que, sabe o que é, Ritinha? O dentista, ele tem uma raiz do lado direito. Então, dificilmente você vai ver profissionais que vão sair dessa posição. Então, aqui, eu vou fazer mais a última agora, a travinha horizontal. Então, sempre, às vezes a gente consegue até ver a agulha por transparência. Tá tudo bem? É aqui que eu quero mesmo. Pronto. Então assim que a gente termina, já fica meio evertido, mas é óbvio, né? Porque aí você passou várias vezes a agulha, então já fica mais evertido. E às vezes o paciente adora, né? Porque fala, era isso que eu queria, tal, mas nem sempre o resultado vai ficar assim. Então ó, o produto tá todo aqui, beleza? Tá todo aqui, eu dou uma leve acomodadinha. Mas bem, é isso. Vamos falar aí na próxima, lá na mesa.
Se você está procurando uma formação completa em um curso presencial, em maio nós vamos lançar o nosso programa EPIC aqui no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto. São 3 dias intensos, com 2 dias de teoria e 1 dia de prática clínica. Se você quer saber mais, vai aqui na descrição do vídeo. Voltamos, pessoal. Eu já vou começar com a primeira pergunta, que eu acho que assim, a maioria dos profissionais deve sofrer isso um pouco no consultório, que é em relação à dor do paciente. Boa. A Carol aqui, ela já é de casa e ela falou que estava doendo com gosto, né? E como conduzir isso, né? Se você fosse na clínica mesmo. Eu acho que até a Carol tem intimidade comigo o suficiente para realmente falar a verdade, né? Não ficar com nenhum tipo, tá ou não doendo. E até quando ela falou que estava doendo, eu tive certeza que realmente estava doendo, até porque ela sabe que em procedimento é importante o paciente ser um pouco mais colaborativo. E às vezes em um procedimento gravando, isso atrapalha um pouco. Então eu percebi que realmente estava doendo por causa disso. Eu acho que a gente tem que ter noção do que pode gerar mais ou menos dor. Então, por exemplo, o mento é mais chato, o malar é mais tranquilo, a têmpora, por incrível que pareça, é mais tranquila. Então, na medida que você vai executando os procedimentos, vão acontecendo. E quando vai acontecendo, você passa por aquela situação. E aí você vai ficando mais experiente. Outro dia, a gente está até conversando muito sobre a especialização de cirurgias estéticas orofaciais. Então, muito provavelmente, a gente vai abrir o curso com um profissional que vai ser o coordenador, eu vou ser o supervisor. Por que eu lembrei disso? Porque, assim, eu vejo muitos profissionais falando para mim, a gente até tratou disso em outro podcast, mas vai linkar muito com a dor. Mas eu sei executar. Tá bom que você sabe. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe incisar. Um periodontista sabe incisar, tá? Mas você sabe resolver caso ocorra um problema sistêmico naquele paciente durante a cirurgia? E aí que tá o problema. Então a gente fica focado muito nas coisas legais, boas, que geram resultado, mas é muito mais do que a gente pensa. Então no caso dela, como eu falei, eu sabia que era uma área mais segura, eu sabia que eu tinha colocado pouco produto, eu sabia que eu tinha colocado um produto reversível, geralmente a área é uma área mais chata, eu tinha anestesiado só o ponto, tanto que ela fez o lado esquerdo, depois ela terminou e falou, o lado direito doeu bem mais do que o esquerdo. Aí ela falou pra mim algo que as pessoas sempre me falam. Mas eu sempre fiz e nunca senti. Parabéns, hoje você está sentindo. É assim, tá? Quantas vezes a gente escuta, né, daquele profissional? Mas eu sempre fui e nunca... eu sempre... Acontece, tá? Hoje eu recebi uma mensagem de uma profissional que é muito minha amiga, que trabalha com fios, ela não é profissional da saúde, ela vende, né, os fios, ela coordena ali uma equipe de vendas e ela fez os fios ontem e me mandou mensagem de manhã para outros assuntos e falou, cara, puta merda, eu fiz os fios, estão doendo pra cá, tá doendo pra caramba, mas nunca aconteceu. O que será que aconteceu? Eu falei, nada. Pode ser que hoje, especificamente, você tá com um pouco de dor, tá? Só complementando o que você me falou, né, clínica e gravação, né? Eu vi a propaganda da Gipose, achei muito massa a propaganda dela. A gente pode até copiar. Ela falou assim, por que meu curso é mais legal? E até ela usou um negócio muito massa. Ela falou assim, eu não quero ofender ninguém. Então, ou seja, ela já usou um gatilho, né? Massa. É um gancho. Ela é muito, ela e o Vini, não. O marido da Vinícius também. Os dois são muito rápidos, né? E ela usou assim, não quero ofender ninguém, nenhum curso de ninguém. Mas o meu curso, muitas vezes, nós vivemos não só paciente modelo, nós vivemos paciente de clínica real. E é diferente. O paciente modelo é um paciente. O paciente de gravação é um outro paciente. É diferente. E o paciente de clínica é um outro paciente. Então, assim, às vezes você está pensando, poxa, mano, mas você atende menos também. Eu atendo menos, mas eu atendi 17 anos na minha vida. E o paciente de clínica é diferente. Então, assim, com mais periodicidade, tá? Com mais frequência. Eu já tenho hoje, no intervalo que eu atendi um paciente, é outra abordagem. Então, eu acho que isso, o profissional novo não tem. Talvez essa de como conversar com o paciente. Porque o paciente modelo, às vezes, ele é doido. Ele quer fazer qualquer coisa. O de gravação, ele confia em mim. Ele, às vezes, é até meu paciente particular, mas também é diferente. E o de vida real é outro paciente.
Então, talvez você entender, né, saber que cada um você vai ter que ter alguns skills, né? Cada um você vai ter que ter algumas habilidades. Então, no de paciente modelo, o Riga tem mais habilidade do que eu, porque ele que está lá na frente vendendo. O de gravar, eu tenho que ter outras habilidades. E o de vida real tem que ter outras habilidades. E isso você só vai ter com o tempo. Não tem jeito. Você tem que gravar bastante para você ficar bom. Você tem que atender muito paciente modelo para ficar bom. Às vezes as pessoas falam para ele, mas como vocês têm muito paciente modelo? Porque a gente trabalha buscando. E de clínica, o traquejo com o paciente de clínica é diferente também. Legal. Eu percebo assim... Legal a propaganda dela, né? Super legal. E outra coisa, né? Teve Super gente legal. que vai ficar de mimimi. Meu, foi legal pra caramba a propaganda dela. Legal. Legal demais. Eu achei, assim, uma sacada muito boa e verdadeira. Porque eu já fui lá. E realmente lá rola muito paciente. Então, muda bastante verdadeiro. mesmo. Então tem os pacientes modelo e tem os pacientes dela e é isso. Ela tá... eu acho que a gente tem que atacar aquela habilidade que a gente é bom. A gente fica tentando atacar aquilo que a gente não é bom. Aí é difícil, né, pessoal? Faz esse corte e manda pra ela, hein? Não, mas é super verdadeiro, tá? O que eu tô falando. Não, é legal. O insight dela foi ótimo. Pô, legal E realmente demais, tem essa diferença, e a diferença é absurda. Nossa, é brutal. Não só no nível de exigência, mas eu percebo também que o nível também de esclarecimento de cada tipo de paciente é bem diferente, né? É que sabe que eu acho que é difícil? Por exemplo, o profissional acabou de abrir a clínica dele, sei lá, e aí chega o paciente. Ele quer fazer de qualquer jeito, porque ele quer praticar, e outra, ele quer ganhar dinheiro, ele quer pagar a conta dele. E outra, eu vejo que a maioria dos pacientes tá vendendo almoço para pagar a janta, entendeu? E aí você fica muito seduzido, dos profissionais, você fica muito seduzido de fazer aquele procedimento. Seja lá o procedimento que for, seja lá do jeito que for, isso que eu acho que é o grande problema. E o nível de expectativa do profissional, do paciente que vai no profissional, que está pagando particular, é muito maior. Muito maior. E aí você não atinge, porque você não tem habilidade para atingir. Você não sabe o que realmente dá certo. Aí você escolhe o peptídeo, sei lá o que surgiu agora na Coreia, que você nem sabe que funciona. Aí não dá resultado. Aí o cara fica puto com você. E aí ele não volta mais. E aí você entra naquele ciclo, sabe? Essa semana eu recebi o e-mail, eu publiquei um artigo, o primeiro artigo que eu publico sozinho. Eu fiz o processo 100%. Só sou eu de autor. Nada contra o Lora, no fundo do meu coração, meu parceiro. Mas eu queria ter uma publicação só minha. Só minha. E a publicação é Volumização e Lifting Temporal. Repensando as expectativas. Então, vai muito nisso. As empresas bombardeiam os injetores, lift temporal com ácido hialurônico, com não sei o que, lift temporal, realmente desloca um pouco. Mas o profissional não tão preparado, não tão vivido, que não tem tanta casca, chega pro paciente, compra a ideia 100%. Compra a ideia 100%. Aí o paciente chega, cara, eu vou fazer um lift temporal em você. Olha telefone sem fio. A empresa passa uma coisa de um jeito, o cara entende de outro jeito. Aí o cara passa de outra maneira pro paciente. E aí o paciente paga para ele. Todo mundo tá feliz nesse momento, porque você comprou da empresa, ele comprou de você, você tá achando que tá fazendo bem, a empresa achou que te educou, você fez dele. Aí não deu o lifting. Porque você só fez aquilo. E a ciência mostra que não é um super lift, um pouco produto. E aí ele fica bravo com você. É como você mandar, é uma mola. Você mandou aquela força, a força vem na sua direção agora. Porque a mola apertou pra cá, agora ela volta. Porque o paciente briga com você. Aí você fala, pô, não é minha culpa, é culpa de você que me vendeu. Entendeu? Aí briga com a empresa. É claro que esse ciclo nem sempre é ruim, assim, é positivo, mas às vezes ele é negativo. Então você tem que entender a expectativa, muitas vezes, do paciente, e eu acho que o não é muito importante. Então, não é assim, não, talvez pode ser que não dê resultado, talvez que... Eu acho que o crescimento, ele muitas vezes pode ser muito mais apoiado em não, em várias negativas, do que em vários sims, né? Isso vai também muito besteira, do mas é o olhar que eu penso. criterioso do profissional em relação ao produto que ele está comprando e ao que o vendedor está vendendo para ele, né? Porque, assim,
a gente conversa muito sobre isso, né? Eu fico assustado, Ritinha, com a ingenuidade das pessoas, cara. Fico assustado. Muito assustado. Eu faço sempre comparação com os negócios, assim. Aí agora eu tô jogando muito tênis com o Joaquim e tal, aí eu dar uma raquete pra ele, primeira raquete dele. Aí o cara falou, não, essa raquete vai ter mais não sei o que lá, tem mais isso, tem mais aquilo. Eu fiquei pensando, não vai ter mais nada. Porque assim, É uma raquete. a gente ainda não tem habilidade para sentir esse nível sutil de diferença. Então, os profissionais iniciantes, muitas vezes, eles não percebem que algumas mensagens são super valorizadas e compram a ideia. Então, se eu fosse é claro que aí o tênis eu vou me frustrar na hora. O profissional não se frustra na hora. Ele se frustra depois. Porque o cara vai embora, e aí ele volta, e aí, mas para não ficou tão bom. Ah, mas o cara fala, mas por que não ficou tão bom? Enfim. Então eu acho que, por isso que as experiências são importantes. Você vai começar a ver isso já já. Você vir aqui já te dá experiências de falar, puxa, 2 mais 2, nossa, às vezes não é 4 na saúde. Nossa, pode ser 3 nesse paciente. O Rica percebe tudo isso, mesmo não sendo profissional. Marcelo, e qual é a relação, voltando a falar de dor, qual é a relação de dor com regiões? Porque eu percebo assim, por exemplo, você vai fazer um preenchimento de mento. Pô, a maioria dos pacientes reclamam. Não são poucos, né? Principalmente quando você vai justa ósseo, né? E qual é a relação também do produto? Então, procedimento e produto. Porque eu percebo que produto também, às vezes, faz diferença. Por exemplo, quando a gente faz o shape no mento, a galera reclama um pouco mais. É uma percepção. Eu entendi sua pergunta. Por que em certos lugares dói mais? É isso. Depende, assim. Porque, de certa forma, se você anestesiar, é para nenhum lugar doer, né? Agora, a dor pós, ela pode acontecer. Quando a anestesia vai embora ou até mesmo quando você não anestesia. A dor em relação ao preenchedor está muito ligada com, muitas vezes, a pressão desse produto. A pressão talvez não seja uma palavra tão apropriada para isso. Né? Tem volume também associado. Imagina que isso, você né? tem o movimento muscular da região do mento, a compactação dos tecidos, aí você coloca um produto que projeta demais, ele vai estirar os tecidos. Então, de certa forma, ele movimenta esse tecido para cá, movimenta para lá, e aí, de certa maneira, você pode despertar ali uma relação sensorial mais exacerbada, por essa movimentação. Imagina que você está né? tirando o músculo desse lugar, vir para cá, e aí o corpo interpreta isso como uma sensação de dor. Se você coloca, por exemplo, o kiss no mento, provavelmente ela não vai sentir nada, porque aí você tem um produto que não é capaz de movimentar tanto esses tecidos. E o shape, ele é firme pra caramba. Então imagina que ele pode conseguir deslocar esses tecidos de uma maneira... Porque, por exemplo, quando você coloca o Sculptra ou o Radiesse ou qualquer produto super diluído, você vai lá no subcutâneo e não sente nada. Porque você está na gordurinha da face, está colocando ali e não sente nada. Agora, quando você desloca, você, de certa forma... agride, né, mecanicamente o tecido, e quando você coloca um produto muito duro, você, de certa forma, desloca o tecido, é uma agressão. E aí você gera uma reação inflamatória, desencadeia ali toda uma percepção maior de dor. Tá? Mas sim, pode em alguns lugares pode gerar mais, ou como pode gerar menos dor. Porque eu percebo que a habilidade, às vezes, do profissional... E a habilidade, né, também habilidade é algo que eu sempre bato nessa tecla. As pessoas falam, eu sempre dou o exemplo da moça que tira sangue, cara. Você é uma pessoa lá que não sabe tirar. Você fica lá, fica ferrando. Aí você pega uma pessoa experiente, você fala, nossa, já colocou? Então faz toda a diferença. A habilidade conta muito, né? Faz toda a diferença. Acho que você, nossa, imagina, eu fico pensando, cara, fazer os... Nossa, é mais ainda. Você tem que ter mais habilidade ainda. E tudo aquilo que parece muito fácil, geralmente é muito difícil. É o que a gente tava falando, né? Não é fácil. Pode se tornar fácil, né? Mas... Pra quem faz? Pra quem faz, né? Pra quem faz. Outra coisa, a percepção de dor. E fora que, assim, só tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, lógico, né? Aí lógico, também é uma coisa muito relativa. Nível de sensibilidade, né? Aí tem gente que é muito relativa. E outra, região também existe regiões mais sensíveis, né? Normal. Mas existe também uma diferença de dor associada à idade? Pessoas mais jovens
não sei te responder. Eu acho que não. Percepção clínica, assim. Eu acho que o que melhora bastante é com a repetição de tratamentos, a pessoa vai ficando mais... Resistente. Vai ficando mais resistente, porque ela meio que sabe o que vai acontecer, sabe que não é algo assim, nossa, eu sei que é assim, eu conheço, né? E quando a pessoa não conhece, ela vai... Eu, por exemplo, eu não tenho... Eu faço tudo de boa, assim, mas, por exemplo, fazer Lavian, cara, eu não vou fazer nunca mais. Fritou. Fritou. E aí a Lígia, né, que faz comigo, fala assim, mas você tá mole. Eu falei, não é. Esse negócio dói muito. E aí eu já encontro as pessoas, eu fiz, não senti nada. Eu falo, não é possível. Sei lá, então... A mulherada tá mais acostumada, né? Eu acho que depende muito... A gente entende que a beleza dói um pouquinho. Mas a pessoa fica lá. Eu acho que, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em fazer bicho voador, cara. Faria, não tem problema nenhum. Agora, o Ultraformer, assim, o MPT eu fiz, achei bem tranquilo. Mas o outro anterior, nossa, eu achava que doía pra caramba. Então, eu prefiro fazer algo mais rápido. Sei lá. Outra forma eles falam que a maioria das pessoas sente bastante. Então, sei lá. E a dor é sempre o maior sinal, é o maior sinal de alerta para todo depende, tipo de né? Por exemplo, no situação. caso dela, assim, eu aposto, se eu fosse uma pessoa mais inexperiente, já ia ficar desesperada. E aí eu já vi gente que aborta o procedimento, mas no caso dela, assim, eu terminei de fazer, fiz um lado, fiz o outro, fui acompanhando, olhei, não tinha nenhum sinal claro de isquemia, então uma dor no momento é algo que aconteceu mecânico. Então, de certa forma ali, talvez o local que eu coloquei o produto, não sei, tô aqui viajando, pode ser próximo demais ali a uma inserção do depressor do ângulo oral, que do jeito que eu coloquei, de certa forma, machucou mais ela, ou o jeito que eu coloquei a agulha. Eu posso ter colocado, aqui essa região eu tenho o forame mentoniano. O forame mentoniano, ele é sensorial. Então a gente tem ramificações sensoriais e motoras. A gente confunde um pouco. E uma ramificação sensorial, se eu vou exatamente no forame, vai dar muita dor. Então, ou seja, às vezes eu acertei em cheio no forame dela. E ela gerou uma dor um pouco maior, só que eu fiquei olhando. Agora, se eu faço essa aplicação, acontece uma baita isquemia na hora. Eu usei anestesia com vaso. Opa, não é para aumentar a isquemia depois do procedimento. Mas eu iria ter a mesma postura. Eu iria terminar. Aí eu ia começar, Carol, tá doendo ainda? A Carol tá na minha frente aqui. Ela falou assim, não, tá melhorando. Eu sempre sou sério, tá mesmo, né? Não, de 9, tá 9 ainda, tá 10. Eu já ia ficar alerta. Então eu passei ali 40 minutos pro procedimento, eu ia ficar mais alerta. Opa, 1 hora tem que melhorar. Porque é diferente ficar doendo. Você colocou a agulha no seu osso. Vai doer. Vai doer. Agora, aumentar a dor, daqui 3 horas está doendo, opa, tem alguma coisa errada. E aí, talvez, em um momento desse, aí a gente pode intervir com hialuronidase, enfim. Já falou bastante disso. Por isso que é importante acompanhar sempre, né? Acompanhar o paciente. E saber o que é normal. E saber o que é normal. Isso é uma experiência clínica A mesmo, vida né? vai te dar o que é normal. A vida vai mostrar pra você o que é normal. É como você tá num avião e aí, de repente, dá aquela flutuada. Se a pessoa nunca andou de avião, aquele balanço vai cair o avião. Porque esse é o tipo de conteúdo, inclusive, que a gente não ensina, né? Não tem dá pra como ensinar, isso, cara. né? O que eu tô refletindo um pouco, eu até ia falar com você sobre isso. No curso em Portugal, eu não sei se eu senti que eu fiquei talvez aquém no conteúdo. Eu não sei, eu nunca senti isso, assim. Que eu senti que eu senti um pouco de desconexão entre o conteúdo e as pessoas que estavam recebendo isso. Eu nunca senti isso, assim, eu fiquei um pouco incomodado. Aí eu não sei se a turma era muito, talvez... Iniciante, entendeu? E eu tô na pegada assim, como sempre. não, eu me inspirei no Swift, o curso dele é um só, e meu curso é assim, e pronto. Porque também, comercialmente, não dá pra gente fazer 1, 2, tipo... E pra mim puxa, tá doendo eu embasicar o conteúdo. Nem sei se isso nem existe, mas voltar pra trás, simplificar o conteúdo, cara. Tá me doendo simplificar. Então eu não quero simplificar, eu quero deixar do jeito que tá. Mas aí eu tô sentindo a distância. Que as pessoas se moldem a ele, né? E aí, às vezes, acontece às vezes, questionamentos que eu falo. E bem claro, tá? Não é contra os alunos.
é contra eu que preciso me ajustar. Eu que sou professor, eu que tenho que me virar. É esse o charme da profissão de ser professor, é entender isso. Então eu tô sentindo, cara, será que eu vou ter que simplificar Voltar esse um negócio, pouco. cara? Voltar e é ruim, é triste pra profissão, você que tem que toda hora ir voltando, né? Mas eu percebo que a maioria da turma hoje, cara, tá, tipo, tem que voltar nos conceitos, em alguns conceitos fundamentais. Mas aí que tá, né, que eu bato na tecla, me ensina a anestesiar o mentoniano. Não, você tem que isso aí você já tem que saber, entendeu? O básico. Mas eu acho que todas as profissões a gente tá vivendo isso, né? A pessoa sai da profissão, sai da faculdade e a pessoa não sabe fazer nada, entendeu? Ela tem que, depois da faculdade, aprender o que ela vai fazer. E eu noto que as pessoas também, assim, as pessoas levam um susto quando elas não sabem. E junto com o susto, vem uma indignação talvez com você. Ao ponto de, não, mas não precisa saber isso para fazer. Sabe, eu tô achando tudo meio desconectado. É o GPT rápido, sabe? Sim. Como resolver isso? Aí o GPT te fala, né? Então, mais ou menos como se a gente tivesse essa obrigação de também ser o GPT do ensino rápido. Não sei assim o que vai acontecer, para falar a verdade. A experiência clínica... Você Eu vou te fazer uma pergunta a você. Ah. Eu acho que talvez Vamos lá. você pode ser um termômetro para isso. Sei lá, a gente tá gravando já o 8 ou 9 episódio. Eu tenho certeza que talvez você não imaginasse como amplo era o mundo da harmonização. Ah, com certeza. Assim, certeza. eu sempre com você, a gente sempre foi assim, eu sempre fui deixando rolar. Uhum. E pra você ver, entendeu? Porque uma coisa é eu chegar aqui pra você no primeiro dia, se a gente sentasse aqui, eu falasse, deixa eu te explicar, é complicado, tem uma série de coisas que a gente pode, que pode ajustar, tem isso, tem aquilo, tipo, falar um monte de conteúdo. Agora eu acho que eu não preciso te falar nada, entendeu? Você já Com falou, certeza. caraca, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer, porque aí também você, eu sempre falo, você materializou na prática, você olhou, falou, e quantas vezes na injeção eu percebo que você tá, tipo, você não tá nem comentando, você tá prestando atenção. Não, mas é legal É isso, porque aí verdade, você é tá, verdade. tipo, eu acho legal quando você, é. às vezes eu tô vendo um negócio, às vezes eu falo assim, caraca, eu não sei nada disso. Eu E falo, é importante assimilar, né? assimilar, e as pessoas entender. sempre acham que sabem tudo, assim, e eu falo, putz, cara, como que é legal, as pessoas perdem a oportunidade de aprender, de descobrir como é legal aprender os negócios, É muito de bom novo, aprender, né? né? Então, E mas o esquece, pessoal- se você não pratica, esquece. Mas eu vejo que o pessoal, eles não sabem o quanto é legal, cara, porque elas não se dedicam a nada também para estudar. Não, A também gente vê o acho. nível lá de Não, participação dedica nada. num curso online é zero. mínimo. Mas aí é outro problema, né? Mas a É. pessoa quer o negócio rápido, sem se dedicar e quer ganhar dinheiro. É mais ou menos Não o que dá. é resumido. Falando nisso, quero abrir um novo quadro aqui com vocês agora. 30 segundos de verdade. Então você tem que responder minha pergunta em 30 segundos. Boa. Full face no início da carreira, sim ou não? Não. Não? Por quê? Porque você não sabe fazer. Porque você vai fazer não mal de você vai deixar o paciente, você não vai ter habilidade, vai ser uma experiência ruim para o seu paciente. Aí essa experiência ruim para o seu paciente vai fazer o seu paciente não voltar, ele vai falar mal de você. E você vai, a longo prazo, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Agora, se você quiser full face no início da carreira, para ganhar dinheiro e seu paciente nunca mais voltar, faz. Tem uma outra, né, Marcelo? Início de carreira, área de risco. Cara, Não é início legal, de carreira, e outra, início, fim, meio, onde você quiser. O core de procedimentos é o básico. Você vai fazer, os avançados você vai fazer, né? Mas, pô, tem gente que não aprendeu nem fazer uma coisa e já quer fazer outra. Mas não. Não. Começar só com toxina botulínica é um bom começo? Perfeito. Um bom começo é rentável pra caramba, super rentável. E os problemas são controláveis. E se acontecerem de curta duração. Pronto, quer coisa melhor? Curta duração, barata, não tem coisa melhor.
e dá dinheiro. Não queira começar abraçando o mundo. Dá dinheiro. E vamos para Gostei desse a negócio, hein? última. Polêmico. O que você acha de mais perigoso na estética hoje? Profissional. Eu profissional, eu ia falar isso. Ah, cara, eu acho que o ensino tá... O ensino tá Defasado. foda, cara. É. E aí, eu fico vendo, às vezes eu falo... Cara, às vezes eu olho e falo, meu, como que essa pessoa vai fazer no outro? E faz, né? Porque é doideira. Eu acho que o profissional pode ser o mais nocivo. E quando eu falo profissional, pessoal, eu postei um negócio, as pessoas, mas você tá falando mal dos seus alunos. Eu não tô falando mal de ninguém, eu tô falando mal só que não é uma pessoa específica, eu só acho que o ensino, infelizmente, existem poucas pessoas com capacidade de ensinar realmente nesse meio. Então, eu acho que a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas é rasa no conhecimento. É minha opinião. É rasa. Não sabem avaliar bem o produto, o ácido hialurônico, simplesmente focam exaustivamente na técnica a qualquer custo, porque vende mais, mas não tem o mínimo de noção, muitas vezes, sobre o procedimento, não conhecem. Eu acho, é minha Marcelo, opinião. mas qual percentual você acha de culpa do professor e do aluno? Não, eu acho que, na verdade, é muito culpa do professor, porque é ele que não se aprofunda, né? E aí você vai criando, porque o aluno, ele o aluno é o paciente jovem, ele não tem ainda a percepção. É claro que é um sistema todo que deve ser, não alterado, né? Mas eu acho que o aluno deve filtrar mais as informações. Ao invés de ele escutar de 1, de 2, de 3, de 4, às vezes eu falava, escuta mais de 1, tem que escutar de uns 10 para você entender muitas vezes. E hoje você tem esses professores que têm uma boa retórica, muitas vezes, uma boa narrativa, são habilidosos em relação a isso, que é legal, tem que ter essa boa comunicação. Mas não é só isso. Não é só isso. Quando você vê uma pessoa que tem sucesso, nem sempre aquele sucesso ele foi sustentado basicamente com a clínica, basicamente com... às vezes, é duro falar isso, mas eu acho que a gente passou um pouco a era dos coaches, tal, dessas coisas, né? E é um pouco... já é prático você falar mal do coach. No Brasil ficou ruim esse negócio. E coach é um negócio ruim, mas o termo ficou ruim. E na harmonização, o coach é o professor. E às vezes é aquele cara que ele não faz nada, ele não tem paciente, ele não tem nada de ciência, e não precisa ter os dois, mas estuda então pelo menos, mas também não estuda. Então ficou uma coisa muito mais vender, ganhar dinheiro, mercado, e a gente conversou várias vezes, né? Pessoal, eu vou explicar uma coisa muito simples para vocês. Aumentar faturamento é atualmente a coisa mais fácil que tem. Fácil. É a coisa mais fácil que tem. No passado não era, né? Porque você não tinha o canhão que é a rede social. Então, se você mandar dinheiro no tráfego, você faz um canhão que seu faturamento vai aumentar. Vai aumentar, você vai atender mais, seu faturamento vai aumentar. Agora... o custo vai explodir, né? O custo vai explodir. E a galera não sabe fazer essa conta de diferença entre LL, lucro líquido e lucro bruto. Então, o cara faz um faturamento gigante com um canhão de gastos, e o lucro fica desse tamanho. E seu risco explode. Porque se você simplesmente, machuquei a mão, o canhão do tráfego tá lá. Você não vai atender mais. Você toma prejuízo. Ninguém sabe disso. Ninguém. Outro dia eu perguntei pra um cara, você vai me responder bem, então vocês dois. É melhor faturar 1 milhão ou faturar 100 mil? O que vocês acham? Eu acho que eu já ouvi essa história. O que é melhor? O que é melhor? 100 mil. Na verdade, eu acho que dependendo do lucro é melhor faturar 100 mil. Tanto faz faturar 1 milhão e 100 mil, né? Tanto faz? Tanto faz, porque... e é isso que eu vejo que a galera só fica botando faturar. Agora eu faço outra pergunta. Beleza. É melhor lucrar, agora é outra coisa. É melhor lucrar 20 mil faturando 1 milhão ou é melhor lucrar 20 mil faturando 100 mil? 100 mil, com certeza. Óbvio que é 100 mil, com certeza, porque o seu risco é muito menor. E a sua porcentagem de ganho frente àquilo que você fatura, ela é muito maior, é 20%, a outra é 1%. E as pessoas não entendem isso. Então, o ego de ter um faturamento alto
ele é muito grande, mas esse faturamento alto, ele é à custa do quê? E fora o risco que você tem. Então, assim, o que eu mais vejo é as pessoas caindo nesse conto do faturamento. E olha que eu sou bom de... Você tá vendo? Se fosse um negócio desse aí de ganhar dinheiro... Dá pra gente, eu já falei pra você, tem que montar um curso de vender curso. Não, porque assim... Não, sabe por quê, cara? Não, e assim... E agora uma coisa mais até pessoal. Eu vou nos lugares, às vezes... eu tenho vários amigos que falam isso e tal. Tá tudo bem, pessoal. Olha, não é contra ninguém. Eu tô numa fase totalmente light total. Você quer vender curso, você quer fazer isso, você quer ensinar a pessoa a faturar mais e dane se a pessoa ganha mais. Cara, tá tudo certo, tá? Às vezes eu vou nos lugares e a pessoa... Eu tenho um rótulo que a pessoa assim... o cara só estuda, ele nem deve fazer conta. Cara, desculpa, cara. Acho que o que mais a gente faz todos os dias é fazer conta, cara. De todas as frentes, de todo o ecossistema. Fora as contas que eu faço que às vezes as pessoas não sabem, né? Você tem outros negócios, eu tenho 1000 outros. Então, assim... Agora não precisa ficar mostrando. Não quero ficar. Mas as pessoas, acho que vacilam nisso. Então, é o ego do faturamento, cara. É o ego do faturamento. Não caia nessa, por favor. Você vai ficar pobre. Pobre não, muito forte, né? Mas você vai perder dinheiro. Não, vai entrar na corrida dos ratos, né? Exatamente. Vai Exatamente. fazer igual todo mundo. Acabou? Temos. É isso, né? Vamos falar do Epic. Maio agora, já na próxima Chegando, semana. tô ansiosa. A Ritinha vai Estarei lá. participar. Vai ser muito bom. Vou aprender pra ela. muito, gente, muito. Primeiro do ano, depois a gente, acho que é agosto, né, e novembro, e é sempre legal, é sempre bom, e se você não puder vir agora em maio, vem em agosto, vem em novembro, estrutura legal, fazer o jabá, né, vamos aumentar o nosso faturamento, aumentar o nosso... Acabou. Que dia? 21, 21, 22 22 e 23 de maio. de maio. Coloca aqui no... Tchau. Não, tchau Não? Curte Isso aí. nosso vídeo, segue, ativa as notificações e para você não perder nenhum episódio do Clinicast, certo? Boa. Até mais, pessoal. Até. Tchau. Então a gente não vai sair estranho de lado, né? Tô Nunca, brincando. né? Você está gravando isso, né? Que é bom. Ninguém quer esse lugar aqui, Não. ó. Eu, o primeiro dia, os primeiros 3 eu fiquei com uma papada gigante. Eu não tenho isso. Tipo, Foi o ângulo, né? aí eu falei, aqui eu não vou mais. Eu E eu falei, com papada. Tipo assim, eu não tô pegando aqui dali, tô pegando daqui. Tô ligeiro. não, aqui, esse lugar é um renegado, cara. Aí cada um compartilha o que lhe Não, favorecer. esse eu não vou mais. Aqui eu não vou mais. Peraí. O que mais? Das dúvidas, né? Não, mas é que a gente já fez um. Tem um briefing. Tem. E? Curtir e compartilhar. esse Curtir e... vídeo. A galera fica de olho. Jesus.